paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Jefferson Belisário. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o presbítero Davidson. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Suetônio. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o evangelista Jasson. Queridos irmãos, nós somos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Estamos aqui em Cariacica, cidade de Cariacica, estado do Espírito Santo, Brasil. Quero aproveitar essa oportunidade para saudar todos os nossos visitantes. É uma alegria e uma honra recebê-los. Fique à vontade para poder estar aí no nosso chat. E falar em chat, nesse momento, quero pedir que você tenha a liberdade para comentar. É importante também você curtir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações. Irmãos, nós vamos estudar então nesse último trimestre sobre corpo, alma e espírito, nossa lição bíblica, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O autor e o comentarista dessa lição é o pastor Sila Queiroz e a nossa primeira aula hoje fala sobre o homem, corpo, alma e espírito. Então vamos aprender juntos a palavra de Deus. E agora, irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui para juntos ministrarmos essa aula. Que o Senhor possa estar conosco, nos capacitando, também abençoando todos os irmãos da nossa igreja, como também aqueles que estarão tendo acesso a este vídeo. Nós te pedimos a tua graça conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o Diácono Wesley. A paz do Senhor, eu sou a Miriam. E hoje nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. O texto áureo diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E a verdade prática. Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. O texto bíblico está em Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao 28, no capítulo 2, versículos 7, 18, 21 e 23. Começa Gênesis capítulo 1. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e a dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Capítulo 2. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. E então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta agora é ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E essa foi nossa leitura bíblica em classe. Voltemos aos nossos professores. Glória a Deus, irmãos. Então vamos aqui à introdução. Muito bem, falando sobre o homem, corpo, alma e espírito. É bom lembrarmos, irmãos, que nós devemos buscar uma vida equilibrada, cuidando do corpo, cuidando da alma e do espírito. Pois nós somos criados, irmãos, por Deus para glorificá-lo com todo o nosso ser. A verdadeira saúde, irmão, espiritual envolve a comunhão com Deus, envolve a santidade, envolve a maturidade emocional. Então veja, a visão fundamentada na autoridade das Escrituras, compreende então o ser humano como um ser integral, ou seja, um ser inteiro, mas composto por três dimensões distintas, que é o espírito, a alma e o corpo. Essa compreensão, irmãos, é chamada, e nós vamos ver isso durante a lição, de tricotomia, que se baseia em textos como 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, também em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E, irmãos, nessa perspectiva, o corpo conecta o homem
ao mundo material. A alma expressa as emoções, a vontade e o intelecto. E o espírito, irmãos, o espírito é a esfera mais profunda do ser, responsável pela comunhão com Deus. Então veja, o nosso entendimento dá ênfase a essa visão porque nós entendemos que a obra da salvação em Cristo Jesus e a ação do Espírito Santo em nós, ou seja, no homem, não se restringe apenas no aspecto espiritual, mas visam restaurar e santificar o ser humano por completo, ou seja, alma, espírito e corpo, tudo para a glória de Deus. E ainda dentro dessa introdução, meus irmãos, muito importante quando nós vemos que o homem ele é constituído de espírito, alma e corpo. Portanto, essa valorização do homem como um ser criado, como a coroa da criação de Deus, valoriza o homem de uma forma tremenda, visto que há uma distinção entre o homem, a coroa da criação de Deus, como também dos animais, que foram também criaturas criadas por Deus, mas o homem ele é colocado num pedestal maior. O homem ele é colocado numa condição de dominador de todas as criaturas. Um ponto importante, que também vamos tratar nessa lição, é a queda do homem e a redenção. É como Deus vai salvar o homem, seu corpo, alma e espírito. E isso é precioso. E precisamos entender, num tempo onde há tantas ideias, tantas perguntas, então essa lição tem uma importância para cada cristão. Amém? Também nós vamos aprender tanto nessa aula como durante todo o trimestre as respostas que o ser humano, que o homem busca tanto, as principais respostas: quem sou, de onde vim e para onde vou. E nós sabemos que está havendo muitas respostas baseadas na filosofia, baseadas na ciência, mas nós vamos aprender baseado na palavra de Deus, quem realmente somos, a nossa composição. E Deus então vai nos trazer o entendimento e a revelação. A paz de seus irmãos, meu nome é Gleison e a tricotomia é a doutrina que o ser humano é corpo, alma e espírito. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o diácono Gilson Júnior e a tricotomia é a doutrina que defende que o homem é formado em 3 partes: corpo, alma e espírito. A paz do Senhor, irmão, eu sou o Tiago. A tricotomia é a doutrina que defende que o ser humano é constituído em 3 partes, sendo elas corpo, alma e espírito. Muito bem, amados irmãos, dando continuidade à nossa aula, o ponto 1, a tricotomia humana. Nós vamos falar sobre isso e nós vamos ver sobre a doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. A Bíblia vai nos revelando quem realmente somos. Desde o Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a palavra de Deus nos traz esta revelação. E nós sabemos que nesse campo aí da teologia sistemática, essa doutrina ela é conhecida como antropologia bíblica, ou seja, o estudo acerca do homem, acerca do ser humano. Então, esta palavra parece assim diferente, na verdade você não vai encontrar na Bíblia esta palavra tricotomia, mas a teologia, a antropologia, ela desenvolve aí esse ensino em cima desta palavra, tricotomia. Diante desse quadro que foi exposto pelo nosso pastor, muito importante também o estudo da antropologia bíblica, porque existem muitos conceitos, muitas ideias errôneas e, por que também não dizer, uma certa psicologização da fé, ou seja, tentar entender o ser humano simplesmente através do estudo científico, simplesmente através da psicologia, sem usar aquilo que nós temos de importante para a nossa vida cristã, que, conforme foi falado aqui, é a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós conhecemos e sabemos que o homem foi formado, que o homem foi criado, a sua constituição, espírito, alma e corpo. Portanto, a palavra de Deus, ela tem todas as respostas para o sofrimento do homem, para as questões do homem, para as angústias do homem, para as suas tristezas, para as suas ansiedades. Ela tem toda a resposta necessária. E falando, irmão, de psicologia, veja, a psicologia, ela até compreende a alma, ou seja, a emoção, a mente, a vontade do ser humano. Mas é bom lembrar aos irmãos que a nossa teologia não é só psique e corpo. Ela tem espírito, criado para se relacionar com Deus. Então, irmãos, lembrando que somente Cristo e a ação do Espírito Santo podem trazer uma restauração plena do ser humano. A psicologia, irmãos, pode até cuidar da alma. A medicina
doutrina pode até cuidar do corpo, mas só o evangelho transforma o espírito e integra o homem por inteiro a Jesus Cristo. Então se torna muito necessário e urgente um estudo aprofundado e piedoso das Escrituras, buscando entender e buscar Deus nas Escrituras, para que assim possa gerar em cada homem, em cada servo de Deus, uma fé genuína, para que tenha sim as respostas corretas, bíblicas, aonde o Espírito Santo vai buscar trazer à tona o pecado, a falha, aquilo que é a necessidade humana da sua conversão a Deus, para que sim possa ser totalmente restaurado. Por exemplo, nós temos a palavra do Senhor em Romanos 12, versículo 1 aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós estamos vivendo uma época onde as pessoas buscam a resposta no local errado, mas em Deus, sim, nós podemos ter a nossa alma completa. Em Deus nós podemos prestar constantemente um culto racional, ou seja, a fé genuína, ela serve a Deus de forma racional, baseada onde? Na Escritura, sem engano, sem dúvida, sem medo, mas com a certeza de uma bem-aventurada esperança de um Cristo que vai voltar para buscar eu e você. Amém? É verdade, irmãos. E, na verdade, jamais nós estamos aqui nos opondo à ciência ou nos opondo à psicologia. Sabemos da importância dessas ciências, destes estudos, mas nós não podemos jamais abrir mão do fundamento, da raiz. E eu costumo dizer, é interessante, quando a gente compra algum produto, nós sabemos que nós temos o quê? O manual do fabricante. Para você trabalhar e conhecer a fundo o funcionamento e como é aquele produto, você vai no manual do fabricante. E quem nos criou foi o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nos criou corpo, alma e espírito. E qual é o nosso manual? Nosso manual é a palavra de Deus. Os fundamentos verdadeiros estão aqui. E às vezes a ciência quer exatamente trazer respostas que não são respostas contundentes, reais, que tem como objetivo maquiar situações e os reais problemas da humanidade. Mas no manual do fabricante, que é a palavra de Deus, nós encontramos realmente as respostas, mudanças e a transformação das nossas vidas. Sobre a tríplice natureza, a teologia, para buscar explicar de forma prática, ela usa o termo tricotomia. Quer dizer que o ser humano, o homem, ele é formado por corpo, alma e espírito. Assim como o nosso Deus, Criador, é triuno, ele também nos fez a semelhança dele, como corpo, alma e espírito. Então, irmãos, nós somos criados à semelhança do Senhor Deus, e isso é maravilhoso. É bom também que os nossos alunos saibam que esse assunto, o homem, corpo, alma e espírito, a tricotomia, é exatamente o que nós cremos. Mas nós sabemos que é defendido também uma outra doutrina, que é a dicotomia. Então muitos defendem essa doutrina, que a dicotomia é o seguinte: a alma e o espírito é como se fosse a mesma coisa, tentando às vezes facilitar as coisas. Mas nós encontramos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, explicação muito clara sobre o homem é composto de corpo, alma e espírito. E exatamente é o que nós cremos, e a Bíblia nos traz essa explicação clara, que é a doutrina que nós seguimos, a tricotomia. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Meu nome é Gustavo e hoje nós estamos aqui para mais um Você Sabia? E eu já começo fazendo uma seguinte pergunta para os irmãos: o que significa ser humano? Você não nasceu por acaso, você não é obra de poeira cósmica, você não é fruto de uma evolução cega, você foi planejado, você foi criado, você foi marcado pela decisão eterna de Deus, que está escrito em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso muda tudo. Enquanto o mundo grita que você é apenas carne, instinto e química, a palavra declara que você carrega a marca do Criador. Você é a sombra viva da glória de Deus na Terra. E vemos um fato interessante. Vemos a imagem de Deus em você. Existem 3 aspectos que são interessantes para apontarmos. Primeiro, a semelhança moral. Adão e Eva foram criados santos, justos e retos. O coração deles ardia em amar o que é certo e odiar o que é errado. Efésios 4, versículo 24. Segundo, semelhança intelectual. Eles tinham mente, emoções e vontade.
Eles não eram simplesmente animais racionais. Eles eram filhos com espírito capazes de dialogar com o próprio Deus. Gênesis 2, do 19 ao 20. E terceiro, a semelhança existencial. O corpo humano foi moldado de tal forma que nele Deus se revelaria no Antigo Testamento e que também seu Filho nele encarnaria. Então eu te pergunto, você realmente entende a profundidade disso? A sua vida é palco da manifestação divina. Por isso que o ser humano não é simples. Ele é corpo, alma e espírito. O corpo é pó, por isso ele voltará ao pó. A alma, ela é sede da mente, das emoções e da vontade. É aonde você se decide amar ou odiar, perdoar ou se vingar. O espírito é a essência, o sopro divino. É nele que você encontra Deus. É nele que encontra a chave da adoração. É nele que você encontra Deus. É nele que nasce a adoração. E aqui vai um choque histórico para os irmãos. Nos impérios antigos, o homem era reduzido à engrenagem de poder. Mas a Bíblia surge e explode a lógica da história. O homem não é objeto, ele não é escravo, ele não é número, ele é a imagem de Deus. Enquanto os reis erguiam estátuas para exibir domínio, Deus ergueu o homem como sua estátua viva na terra. Mas o pecado entrou e a imagem se quebrou. A justiça foi manchada, a santidade foi corrompida e o espírito se tornou escravo. Mas a história não terminou no Éden. Cristo veio, o Filho Eterno se fez carne e o Verbo se encarnou. O perfeito espelho de Deus veio restaurar a imagem que o pecado tentou destruir. Então aqui vai uma pergunta. Qual imagem você tem refletido? A imagem de Deus ou a caricatura do pecado? A semelhança de Cristo ou a deformidade do mundo? Você pode até tentar se esconder atrás de máscaras, mas diante de Deus não há maquiagem. Ou a sua vida reflete a glória dele ou revela as trevas do inferno. Então fique com essa reflexão, meus irmãos. O ser humano não é apenas respirar, trabalhar, acumular bens ou desfrutar prazeres. Ser humano é ser templo do Espírito Santo. É ser morada do Eterno. É ser reflexo de luz em meio às trevas. O diabo tenta te reduzir a pó, mas o céu te lembra. Você carrega a imagem do Altíssimo. E diante dessa verdade, há somente dois caminhos: viver distorcendo a imagem de Deus ou se render a Cristo e ser restaurado à glória original. Hoje, decida refletir a Cristo. Decida ser humano à imagem daquilo que Deus planejou. Decida ser humano na plenitude daquilo que Deus sonhou. Porque a verdadeira humanidade não está em viver para si, está em viver para aquele que morreu e ressuscitou por você. Interessante também que, embora o Antigo Testamento, irmãos, não faça sempre uma separação rígida entre a alma e o espírito, mesmo assim o Antigo Testamento mostra que o ser humano tem uma dimensão, ou seja, material, né, uma dimensão que é o corpo, e uma imaterial que pode ser distinguida então como a alma e o espírito. Assim, o Antigo Testamento, ele prepara então o terreno, vamos dizer assim, para a revelação mais clara no Novo Testamento. E nós lemos, por exemplo, né, especialmente em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, está escrito assim: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Ou seja, o Antigo Testamento, ao usar a palavra alma, também o espírito de forma interligada, prepara o caminho para a revelação progressiva. Então, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai distinguir mais claramente sobre isso, como eu li aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, espírito, alma e corpo. E assim, então, irmãos, entendemos que a tricotomia já está implícita no Antigo Testamento, mas só é encontrada na sua plenitude de clareza no Novo Testamento. Então, veja, como nós falamos aqui da
Apocalipse Natureza reforça então que o corpo é o alvo da redenção futura. Romanos capítulo 8, versículo 23 fala disso. A alma precisa ser santificada nos afetos e nas suas vontades. Quando a gente pode ler, por exemplo, Salmo 23, verso 3. E o espírito deve ser cheio, pleno do Espírito Santo de Deus, como a gente lê em Ezequiel 36, a partir do versículo 26. Ou seja, irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus se revela como aquele que quer restaurar o homem por inteiro, físico, emocional e espiritual. Dentro dessa perspectiva, irmãos, nós vamos ver que o processo formativo pelo Criador, que é espírito, ele criou o homem como sendo espírito, alma e corpo. E nesta constituição ou nessa formação do homem foi combinado o elemento físico, que era o pó da terra, e também o elemento espiritual, porque para dar vida a esse corpo, então, inanimado, sem consciência, sem vida, sem respiração, foi soprado em suas narinas o fôlego, o ruach de Deus, o fôlego de Deus. A partir de então, este homem passou a ser alma vivente, uma alma consciente, um ser pensante, um ser que tem agora características e similaridades com Deus. Por isso, a Bíblia afirma que o homem foi criado à imagem de Deus. Portanto, esse homem, constituído agora também de corpo, alma e espírito. A alma e o espírito estão entrelaçados, dando vida a este homem, aonde então este homem passa a ser uma criatura pensante, uma criatura que tem vontade, que tem liberdade, que pode ou que poderá agir sendo conduzido pela alma e pelo espírito. Corroborando, evangelista Jasson, Gênesis capítulo 1, versículo 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pulando agora o versículo 27, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E também o capítulo 2, o versículo 7 diz, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então nós vemos como que a Bíblia dá uma ênfase toda especial à criação do ser humano. Então, é exatamente o que nos diferencia das outras criaturas. Só nós, como seres humanos, somos capazes de questionar. Só nós temos a capacidade de dizer, quem sou eu? Só nós temos a capacidade de questionar, olhar para a natureza e apreciar a natureza. E dizer, por que que o mar não transpassa aqui esse limite? Por que que essa montanha foi construída dessa maneira, está nesse local, o céu? Então, nós temos essa capacidade de pensar e sentir lá no nosso espírito, nossa alma, que há um Criador. E o apóstolo Paulo nos revela isso através da palavra de Deus. E isso é lindo, isso é importante, e só a Bíblia pode nos revelar essas verdades. E pastor Suetônio, essa palavra vida registrada em Gênesis, no capítulo 2, aí no versículo 7, ela literalmente está no plural, ou seja, vidas, não no singular, vida. O uso plural dessa palavra sugere que a vida dada ali por Deus não é uma vida simples, mas uma vida múltipla, ou seja, quando Deus assopra nas narinas do homem, ou seja, ali há uma vida física sustentada pelo corpo. Quando Deus assopra, ali há uma vida emocional expressa na alma, sentimentos, emoções, vontade. Quando Deus assopra nas narinas do homem, também agora ele é constituído de vida espiritual, oriunda do sopro divino, que conecta então o homem a Deus. Ou seja, no sopro de Deus já está presente a ideia da tricotomia. O corpo recebe fôlego, a alma se torna consciente e o espírito ali é ativado para que tenha comunhão com o seu Criador. Por isso, irmãos, que na nossa perspectiva, essa palavra que está no plural reforça que o homem não tem apenas um tipo de vida, mas uma existência integral. Veja, irmãos, a queda afetou todas as dimensões do homem: corpo que morre, alma que sofre e espírito que se afasta de Deus. Mas, irmãos, a salvação em Cristo Jesus pode restaurar toda a vida do homem. O Espírito Santo, ele regenera o espírito do homem. A poderosa palavra de Deus, ela renova a nossa alma, e a ressurreição será a nossa glorificação. Quando Jesus voltar, teremos um corpo transformado. Assim, irmãos, essa palavra aponta para
uma vida plena, múltipla, que só em Cristo Jesus será completa. Vamos então, irmãos, ao nosso tópico 2 desta lição maravilhosa, a qual estamos aprendendo sobre o espírito, a alma e o corpo. Muito importante frisar para os irmãos que existe uma distinção entre a alma e espírito. Isso automaticamente refuta a ideia do dicotomismo que já foi falado aqui. Podemos ver que esta palavra alma, ela vem do hebraico nefesh e do grego psique. A alma, portanto, é uma das muitas palavras polissêmicas, ou seja, palavras que têm vários significados, ou palavras que têm o mesmo significado na Bíblia. Nós vamos ver que essa palavra possui ou aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. E seu primeiro sentido, conforme Gênesis 1:20, é alma vivente. A distinção entre a alma do homem e do animal, ela é evidenciada no processo criativo. Os animais, eles têm alma, porém apenas uma alma vivente. Eles não pensam, eles não raciocinam, eles não imaginam, eles não têm vontade. Aí está a grande relevância do ser humano, porque este homem foi criado à imagem de Deus, e este homem tem vontade, este homem tem pensamento, esse homem tem emoções, esse homem, ele pode reagir, ele pode sentir, ele pode estar em comunhão com Deus. Daí a grande importância do homem, que foi criado como a coroa da criação de Deus. Então, glória a Deus por essa distinção entre a alma do homem e a alma dos animais. Enquanto o animal, quando morre, a alma se esvai com o corpo, já o homem não. O homem, ele foi criado por meio do sopro de Deus. Quando o Senhor soprou nas narinas do homem, ele recebeu essa alma que ela é eterna, ela é imortal, e ela foi criada, foi dada ao homem para que ele possa um dia herdar a vida eterna, e que nós possamos a cada dia buscar em Deus um propósito, para que possamos exercer uma missão, para que possamos sim cuidar da nossa alma e de tantos outros, para que juntos possamos herdar uma vida eterna. Por quê? Porque nós somos criados à imagem de Deus. Por isso então, irmãos, que a alma do homem, ela é procedente de Deus, ela é incorpórea, invisível, imortal, constituído de uma substância espiritual. Nós vemos também, irmãos, que a alma, essa palavra alma na Bíblia, ela é usada para descrever os anseios mais profundos do homem. Por exemplo, Salmo 42:1, o salmista expressa: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ou seja, nós entendemos então que a alma, ela é tocada pelo Espírito Santo, ou seja, na hora do louvor, na hora da oração, na hora da palavra. É quando ali, irmão, o crente sente o quebrantamento e as lágrimas vêm. É quando o crente sente a alegria, a paz. Tudo isso é sinal de que Deus está tratando as emoções do crente, as vontades do crente. E a alma também, queridos irmãos, aparece como sede dos nossos sentimentos, quando nós voltamos ao próximo, quando nós sentimos sentimentos pelos nossos próximos. Por exemplo, nós vemos sobre Davi e Jonatas, que eles se uniram em alma. E também podemos ver na palavra de Deus que a alma, ela pode também sofrer quando é traída, quando há rejeição, quando há injustiça. O salmista coloca muito isso, por exemplo, no Salmo 35. Então isso tudo mostra que quando alguém, irmãos, é cheio do Espírito Santo, a sua alma, ela é curada para amar, ela é curada para perdoar, para se relacionar de forma saudável com as outras pessoas. E o Espírito Santo não apenas conecta o crente a Deus, mas também restaura a alma do homem para viver em plena comunhão uns com os outros. Olá, queridos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos começar um dos estudos mais importantes da teologia, a antropologia, o estudo sobre o homem. E nós vamos começar a aprender a natureza tripartida do ser humano: corpo, alma e espírito. Considerando a importância deste assunto, Paulo diz na sua carta de 1 Tessalonicenses que nós devemos conservar santificados tanto o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, tornando o homem
pelo menos 3 divisões. O homem, então, tem a parte do corpo, que é o invólucro, que é o local onde habita a alma e o espírito. Alma e espírito é a parte imaterial do homem e o corpo, a parte material do homem. No corpo, nós sentimos as sensações, nós temos os sentidos pelo qual nós exploramos o mundo físico. Mas o corpo não é nada sem a nossa parte imaterial. Embora o homem seja um ser só, mas ele é um ser em 3 partes, ou um ser numa visão tripartida. Ele tem o corpo, onde ele explora o meio físico. Ele tem a alma, onde estão os sentimentos, os pensamentos. Alma, mente, sentimento são expressões sinônimas. E ele tem o espírito, que é a parte que Deus colocou nele quando soprou o fôlego de vida, dotando esse corpo de alma vivente. Ou seja, Deus coloca a sua imagem e semelhança nesse homem criado, dotando ele através do sopro, a nefesh divina, que foi a alma que Deus coloca no homem. O espírito dota a alma de vida e a alma dota o corpo de vida. A origem de tudo está lá no nosso espírito, onde está a nossa consciência e a nossa capacidade de crer, já que a razão pela qual fomos criados, e esse é o fim último do homem, é para a glória de Deus e para gozá-lo para sempre. A nossa relação com Deus fez com que nós fôssemos criados como um ser inteligente. Deus colocou em nós a sua imagem e a sua semelhança, mostrando que nós temos uma capacidade dada por Deus para se relacionar com Ele. O homem é a coroa da criação. O homem é um ser inteligente, completo e uma capacidade extraordinária que Deus o deu a fim de governar, aprender, instruir e usar a mente para as coisas mais extraordinárias e mais inimagináveis. Esta coroação da criação torna o homem o objeto do amor de Deus, criado para um relacionamento pessoal com Deus. Quando Deus estabelece a sua imagem e semelhança, esses termos são, embora complementares ou intercambiáveis, porque imagem e semelhança mostrando que o homem foi criado numa perfeição tão extraordinária, mais rico do que a perfeição do nosso corpo, que até hoje é explorado pela ciência e pouco se conhece sobre o corpo. Veja, a ideia de que o nosso corpo é constituído de DNA é uma ideia que não tem mais de 60 anos. Veja como a ciência demora a aprender algumas coisas e muitas outras coisas ainda não foram mapeadas, mostrando a complexidade, a grandeza da criação de Deus no corpo humano. Agora imagine a parte imaterial do homem, como também ela é extraordinária em suas sinapses e em sua composição que Deus fez. Deus criou um homem com livre arbítrio, ou seja, Deus deu a esse homem uma capacidade moral de escolha e de liberdade, coisa que não acontece com as outras criaturas. Essa capacidade de escolher, de fazer, tomar decisão, de autogerenciamento, de autodeterminação, em uma personalidade livre e extraordinária, foi criada e pensada por Deus basicamente por causa da escolha de Deus de ter um relacionamento com aqueles que ele estava criando, que eram os seres humanos. Então Deus não criou um bonequinho autômato para ser controlado por controle remoto ou para que Deus pudesse dominá-lo de forma escravizada mentalmente, como se esse homem respondesse a estímulos de uma pré-determinação de Deus e esse homem não pudesse fazer mais nada a não ser responder a esses estímulos obrigatórios, de forma alguma. Deus criou um ser e deu a ele uma capacidade moral que não deu a nenhum outro ser. E essa capacidade auxilia o homem a tomar decisões por causa do seu livre-arbítrio, que é a capacidade de decidir, de tomar decisões independentes. E por isso o homem é moralmente responsável por suas decisões. Na visão da teologia, o homem é classificado em 3 correntes. A primeira é o monismo ou unitarismo, que considera o homem puramente matéria e não tem uma parte material. A segunda é a chamada dicotomia de 2,
que considera que o homem é a parte material, que é o corpo, e a parte imaterial. E a visão da tricotomia, que é 3, que considera que o homem é corpo, alma e espírito. As vertentes mais tradicionais das escrituras sempre foram da tricotomia, embora a ciência acadêmica destaca-se mais na visão da dicotomia. A razão das escolhas de crer ou não está mais na confiança da capacidade racional do que da dependência unicamente das escrituras. A visão da tricotomia se encaixa mais perfeitamente com a estrutura das escrituras e há textos claros que definem que há divisão, sim, entre alma e espírito, embora eles sejam inseparáveis. Desde os primórdios do cristianismo, a definição antropológica do homem sempre foi baseada nas escrituras. Depois, na chegada do século XVIII, em que o racionalismo e o surgimento do ateísmo começaram a dominar as ciências da época, então começou a surgir uma nova antropologia que nega a criação divina. Agora, esse não é mais um homem criado por Deus. Ele é o resultado de uma lama cósmica que, no processo evolutivo aleatório de bilhões e bilhões de anos, se tornou a coisa mais extraordinária que somos hoje. Embora isso seja absurdo, irracional, ilógico, antinatural, contra toda a verdade, esse é o entendimento dos acadêmicos, porque não querem aceitar a ideia clara e simples das Escrituras de que Deus criou o homem. Isso é demasiadamente para a mente científica que, na sua soberba, não aceita o relato das Escrituras. Essa visão materialista da antropologia, das ciências acadêmicas, desconsidera a criação de Deus e o homem então se torna um ser sem os seus atributos originais. Se esse homem então nasce do nada e se ele é produto do acaso e se essa visão materialista de que o homem morre e então tudo acaba, logo não existe mais a responsabilidade moral, ou seja, esse homem não tem que prestar contas a ninguém. Então, a ideia de que o homem hoje é responsável pela sua conduta não é mais uma ideia científica. Hoje, as ciências demonstram que o homem é produto do meio e a forma como ele age, como ele decide ser, é resultado com a sua interação com o meio em que vive. Veja que absurdo. A Bíblia diz que Caim era mau e por isto matou seu irmão. Abel era do bem e amou seu irmão. A Bíblia diz que a razão de Caim fazer o que fez é porque ele decidiu tomar escolhas morais ruins, desprezando a verdade. Ao contrário do direito humano, que hoje infelizmente criou uma vertente do nada, de que agora o homem não é mais responsável pelos seus atos, pelos seus crimes, a não ser por suas ideologias. Esta é a incongruência da antropologia moderna e o progressismo materialista. Por outro lado, nós temos um outro perigo tão terrível quanto o materialismo ateísta que nega a criação divina do homem. Nós temos agora o problema da psicologização da fé, onde a ciência se torna o vetor pelo qual será interpretadas as experiências humanas. Hoje, a igreja moderna está sendo criada nessa visão antropocêntrica, nessa visão de que a igreja tem que ser um ambiente para agradar pessoas e tornar as pessoas mais confortáveis para que elas possam ser, de alguma forma, manipuladas emocionalmente. Hoje, as ciências psicológicas são usadas para ajudar as pessoas. Os pastores se tornaram psicólogos para pregar princípios da psicologia em cima do púlpito. E eles esquecem que os princípios da psicologia nascem a partir de uma ciência materialista e uma ciência ateísta. E dificilmente a Bíblia e a psicologia vão andar juntas, já que as bases que elas usam para afirmar suas verdades são totalmente excludentes e diferentes. Os cristãos usam unicamente as escrituras e a psicologia usam os livros, os processos, os estudos de comportamentos e que mudam constantemente. Constantemente um psicólogo dá um laudo e daqui a um tempo aquele laudo muda porque agora a ciência mudou.
As ciências humanas citam uma coisa e depois, em certo tempo, mente aquilo tudo e cita outra de outra forma. Ao passo que a Bíblia diz uma coisa e ela não muda em momento algum, porque a Bíblia é a inerrante e imutável palavra de Deus. É um problema sério, uma ciência, avaliar o homem e não analisar a sua questão espiritual. Vejam, a principal causa do comportamento humano é o pecado, que é um problema espiritual. E a psicologia não considera isso. Logo, suas avaliações podem não estar corretas porque estão desprezando a análise do ser humano como um todo, já que o mundo espiritual é quem determina o meu comportamento emocional e o meu comportamento prático, ele deve ser entendido. E as ciências humanas não têm a capacidade de avaliar isso, a não ser as escrituras. Então, os crentes precisam estar atentos para evitar ser conduzidos por teorias que vão ensinar coisas que desconsideram a principal constituição humana, moral, espiritual da sua consciência e a parte imaterial. Um dos grandes avanços científicos, e que nisto tem a confirmação bíblica, é que muitas das doenças nascem nas emoções. Veja, é a somatização do corpo, é a chamada doenças psicossomáticas. Veja, a maioria das doenças, alguns dizem que cerca de 60% das nossas doenças tem origem nas nossas emoções. E um crente sabe exatamente que as nossas emoções são produtos dos nossos comportamentos pecaminosos. Logo, uma análise completa deveria considerar a parte material, a parte emocional, que é a alma, e a parte espiritual, que é o espírito. O que é um homem saudável, segundo a Bíblia? É um homem que espiritualmente é saudável. Ele é treinado pelas Escrituras, ele aprende os princípios da palavra de Deus, ele é redimido por Deus em seu espírito. Isso vai influenciar as suas emoções saudáveis, puras, amorosas e afeições santas, e isso vai produzir um comportamento extraordinário. Paulo diz que as Escrituras são poderosas para preparar o homem para toda a boa obra. Que boa obra é essa? É porque o Evangelho torna o homem inteiro proveitoso para se relacionar em todas as coisas nesta vida. Pedro diz que tudo quanto diz respeito à piedade e à existência desta vida, Deus nos deu por meio de Jesus Cristo nas Escrituras. Então, uma pessoa completa, saudável, plena, ela tem um espírito saudável, redimido por meio de Jesus Cristo. Ela é saudável em suas emoções, em sua consciência, em sua alma, em seus sentimentos, e ela é saudável em seu corpo. Ela não despreza seu corpo, ela escolhe saudavelmente o que come, ela não come por uma compulsão pecaminosa, por um desejo de gula, porque ela tem o controle, ela tem o domínio próprio do Espírito Santo. Então, esta pessoa vive completa em toda a sua estrutura, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Então vejam, o Espírito é onde está a nossa consciência. Paulo diz em Romanos 2 que Deus escreveu a sua lei em nossos corações. Ou seja, o nosso homem interior, que é a nossa parte material, tem a lei de Deus inserida de forma natural, que é a nossa consciência. Qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer nação, em qualquer cultura, seja ela instruída ou menos instruída, tem os mesmos princípios de certo e de errado. Por quê? Porque isso é um princípio universal que está inserido em nós desde a criação. Então, o Espírito dá a nós a capacidade de crer, a fé, porque ele foi criado para um relacionamento com Deus. Ele está associado à nossa mente, às nossas emoções e os nossos instintos. Toda a nossa parte emocional está atrelada à nossa parte espiritual. Uma coisa interfere na outra e a outra interfere nessa. Ou seja, esse intercâmbio de ir lá e voltar cá, esse relacionamento desses meandros da alma e do espírito foi criado por Deus para justificar os nossos comportamentos. Ou serão saudáveis ou serão doentios. Se espírito e alma não estiver agindo de acordo com a vontade de Deus,
se não estiver agindo para aquilo que foi criado, nós jamais teremos uma pessoa completa, saudável ou que viva uma vida plena e abundante. Jesus veio para trazer o perdão de pecados porque o homem pecou e na queda esse homem perdeu toda essa beleza, toda essa paz. Hoje o homem é um ser complexo em conflito consigo mesmo, com o seu semelhante, com a natureza, o ambiente que Deus criou para que esse homem vivesse. Então o homem só encontrará plena paz se esse homem crê em Jesus Cristo. O novo céu e a nova terra é a recriação de tudo para que esse homem completo, restaurado em seu corpo, alma e espírito, que nunca mais vai morrer e que vai viver eternamente, possa desfrutar de uma vida saudável e plena em Jesus Cristo. Meu convite a você é crer em Jesus Cristo e viver a sua palavra e obedecê-lo em todos os seus mandamentos, para que você viva uma vida de harmonia, corpo, alma e espírito. Paulo diz: plenamente santificados, ou seja, separados, saudáveis, sejam conservados irrepreensíveis, ou seja, completos, inteiros, plenos até a vinda de Jesus Cristo. Deus abençoe você. E o espírito, juntamente com a alma, compõe a parte imaterial do ser humano. É importante que esta palavra, ela provém do hebraico ruach e do grego pneuma. O espírito do homem, ele então provém de Deus e constitui a sua principal dimensão. É importante nós frisarmos que o espírito do homem é que deseja se conectar, é que deseja estar em comunhão com Deus. Quando este homem ele é regenerado, quando este homem ele é reconciliado com Deus, este espírito impulsiona a alma e a alma, por sua vez, expressa por meio do corpo toda a adoração a Deus, todo o louvor a Deus. Portanto, quando a alma, o espírito e o corpo deseja estar em comunhão com Deus, essa integralidade revela o ser tricotômico que é o homem, constituído de espírito, alma e corpo, mas é o nosso espírito que deseja estar sempre em comunhão com Deus. Então, esse espírito que Deus implantou em nós, no ser humano, é exatamente a maneira pela qual nós desejamos nosso Criador, aquele que nos criou para termos um relacionamento com Ele. Então, esse é o grande diferencial nosso das outras criaturas que são almas viventes. Ou seja, pastor Suetônio, no Antigo Testamento, o Espírito é o sopro divino que Deus soprou nas narinas do homem, trazendo assim a sensibilidade à presença de Deus. No Novo Testamento, Paulo já chama o Espírito de o homem interior. Quando nós lemos 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, ou seja, a parte mais profunda do crente, capaz de se relacionar diretamente com Deus, é pelo Espírito, o Espírito do homem. Ou seja, o Espírito do homem é o ponto de encontro com o Espírito Santo. Por isso também o apóstolo Paulo diz que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus. Ou seja, é no Espírito que o crente ora em línguas estranhas. É no Espírito que ele recebe a direção de Deus, a revelação de Deus. E é no Espírito que o homem é regenerado para um novo nascimento. Então, quando o crente é cheio do Espírito Santo, o homem interior se fortalece, capacitando a alma e o corpo a obedecer e a glorificar a Deus. O cuidado do Senhor toca o espírito do homem, que renova a sua alma e impacta na sua vida prática. Agora vamos falar da interação das três dimensões. Agora vamos falar do corpo. Falamos sobre a alma, sobre o espírito, e agora vamos focar no corpo, os afetos, a somatização. O corpo, no grego, é soma, é parte material do ser humano.
humano. É comumente manifesto toda a escritura, os atributos da alma e do espírito. Mas aonde que está manifesto isso? No corpo. Então, muitas vezes, a palavra ela é empregada como o coração. É onde o corpo sente aquilo que é transmitido pelo espírito para a alma. E aí, nós vemos no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Então, aqui, irmãos, identificamos doenças psicossomáticas que só foram descobertas agora, no século XX. Mas, na verdade, é justamente isso. Aquilo que a alma sente, ela transmite para o corpo. E o corpo, ele tem um ponto aqui muito importante, porque muitos, com a doença da alma, com pecado, com situações adversas que geram ressentimentos, tristezas, pecados não confessados, vivem numa doença terrível. E muitos querem tratar isso com medicamentos, com argumentos, com várias questões. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos buscar em Deus o arrependimento para que nós possamos ser tratados profundamente das nossas enfermidades espirituais, para que o corpo não sinta, mas possamos viver assim, como o salmista disse, alegria de coração. Então, irmãos, em nosso tempo, muitas doenças psicossomáticas, entre outras, elas decorrem, elas são provenientes da crise das nossas almas. Então, que Deus possa, por meio da sua palavra, nos tratar profundamente, para que nós possamos apresentar, sim, os nossos corpos santos ao Senhor Deus. Possamos ter um propósito em Deus, de ter uma vida santa, que honra e glorifica Ele, porque nós somos criados com esse propósito, de honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, o que são doenças psicossomáticas? Bom, são enfermidades físicas que têm origem ou são agravadas por fatores emocionais, espirituais, como a ansiedade, o estresse, as mágoas, os traumas. Então, veja, o corpo sofre porque a alma e o espírito estão em desequilíbrio. Veja, a alma, como nós estudamos aqui, é o campo das emoções, onde tem o medo, a tristeza, a angústia. O espírito é o centro da comunhão com Deus, né? Então, quando o espírito é enfraquecido, ele não tem uma vida plena com Deus, perde a sua força, perde o seu sustento, e nisso, então, o corpo se manifesta, e geralmente se manifesta com úlceras, hipertensão, dores, cansaço. Então, nós entendemos que a saúde integral exige equilíbrio nas três dimensões. Quando o espírito está forte em Deus, quando a alma é renovada pelo Espírito Santo, isso traz um impacto positivo para o nosso corpo físico. Então, por isso é importante nós cuidarmos também do nosso corpo físico. Então, veja, há um impacto na vida do homem, sua vida do espírito dele. Pecados, por exemplo, não confessados, que cria separação dele, né, em comunhão com Deus. E aí o espírito se torna insensível à direção do Espírito Santo, dificultando ali a vida de oração, da comunhão com Deus. Veja, irmãos, e aí depois ele vai impactar a alma, que é o centro das nossas emoções, das nossas vontades, dos nossos pensamentos. E aí então sofre a questão da culpa, pastor, da ansiedade, do medo, a depressão. Então veja, os sentimentos distorcem ali o coração, distorce a mente, torna-se um coração endurecido, afetando o relacionamento uns com os outros, o relacionamento com Deus e até mesmo as decisões tomadas erroneamente. Por isso, o corpo ele é impactado. Então, pecados não confessados podem gerar doenças psicossomáticas. Pecados não confessados podem gerar insônia, pode gerar dores, pode gerar problemas cardíacos e outros mais. Por isso, o corpo carrega o peso do conflito interno entre o espírito e a alma. Agora, pastor, há solução para isso? Sim. Quando nós confessamos nossos pecados, quando nós nos arrependemos, nós estamos então de volta à comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Então a nossa alma ela é renovada, né? A restauração das emoções, da nossa vontade, da ação pelo Espírito Santo em nós. E o corpo também sente o alívio, né, das tensões, e nós teremos também, pastor, um corpo totalmente transformado, glorificado, quando Jesus vier em nuvens para buscar a sua igreja. Então seremos completamente transformados pelo poder do Senhor. E agora chegamos a um momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios,
Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 Valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. E agora, irmãos, vamos para o nosso momento perguntas e respostas para ver se os irmãos absorveram bem o conteúdo da lição. Pergunta número 1. Como a Bíblia mostra que o homem é integral diante de Deus? Letra A. Apenas o corpo deve ser santo, pois é a parte visível da vida. Letra B. Cada dimensão do ser humano pode andar separada de Deus sem prejuízo. A letra C. O homem é totalmente físico, sem necessidade de espiritualidade. A letra D. O homem é corpo, alma e espírito, e Deus deseja santificar todas as áreas da vida. Tempo na tela. Você que respondeu a letra D, você respondeu corretamente. O homem é corpo, alma e espírito, e Deus deseja santificar todas as áreas da vida. Pergunta número 2. Qual a diferença entre alma e espírito? Letra A. Não existe diferença. Ambos são a mesma realidade interior. Letra B. O espírito é apenas uma energia vital, enquanto a alma controla o corpo. Letra C. A alma envolve a mente, emoções e vontade. O espírito é a parte que se conecta com Deus. E a letra D. A alma lida apenas com o intelecto, enquanto o espírito não possui função real. Tempo na tela.
você que respondeu a letra C, você respondeu corretamente. A alma envolve mente, emoções e vontade. O espírito é a parte que se conecta com Deus. Pergunta número 3. Como o Espírito Santo age no cristão? Letra A. Age apenas no corpo físico, sem interferir no interior. Letra B. Atua no espírito regenerado, renova a alma e conduz o corpo a viver em santidade. Letra C. Regenera o espírito, mas não afeta decisões ou comportamento. E a letra D. Atua somente em líderes ou pessoas escolhidas, deixando os demais sem transformação. Tempo na tela. E você que respondeu a letra B, você respondeu corretamente. Atua no espírito regenerado, renova a alma e conduz o corpo a viver em santidade. Pergunta número 4. Por que a salvação impacta o corpo, a alma e o espírito? Letra A. Porque o seu foco é apenas prosperidade material, sem mudanças interiores. Letra B. Porque Deus só se preocupa com a vida espiritual, não com as demais áreas. Letra C. Porque a salvação regenera o espírito, renova a alma e santifica o corpo para uma vida íntegra. E a letra D. Porque é um conceito teórico, sem reflexo prático. Tempo na tela. E você que respondeu a letra C, você respondeu corretamente, porque a salvação regenera o espírito, renova a alma e santifica o corpo para uma vida íntegra. Vamos então à nossa quinta e última pergunta. Como a ressurreição mostra a redenção completa? Letra A. Cristo redime o corpo, alma e espírito, transformando-os para viver eternamente com Deus. Letra B. Depende exclusivamente dos esforços humanos, sem a obra de Cristo. Letra C. Refere-se apenas à alma, mantendo o corpo separado da vida espiritual. E a letra D. É apenas uma metáfora, sem impacto real na existência futura. Tempo na tela. Você que respondeu a letra A, você respondeu corretamente. Cristo redime o corpo, alma e espírito, transformando-os para viver eternamente com Deus. E este foi o nosso momento Perguntas e Respostas. Voltemos agora para a finalização da nossa aula. Glória a Deus, irmãos, vamos orar para encerrar. Senhor Deus, nós exaltamos ao Senhor, agradecemos por essa palavra, por esse ensino, que o Senhor possa aplicá-lo em nossos corações e que possamos sim viver essa palavra todos os dias, até o dia do Senhor Jesus. Nós oramos pedindo a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz, irmãos. Paz, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Tudo para a glória de Deus. Pode ser, irmãos. Assim, Tá ligado aí, Eduardo? Eu tô com calor. Deu calor. Vocês estão me deixando constrangido. Oh, meu Deus. Só sua fala aí. Que só em Cristo Jesus será completa. Fechou, bem. Eita, Fechou de novo. é maravilhoso quando nós vemos a diferença entre a alma do homem e a alma de Deus. Enquanto a alma
ou alma. Corta tudo. Pai do Senhor, irmãos, meu nome é Elia Márcia. A paz do Senhor, irmãos. Como é que é mesmo? Agora o seu filho também se encanaria. É certo isso? Mas o meu tá certo isso mesmo? Imagem de Deus ou a cara aqui? Cara. Deixa eu só liberar essa risada aqui. Me deu gatinho. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?